A neuropsicopedagogia institucional não é recreação. Neuropsicopedagogia institucional não é reforço escolar. Viver de neuropsicopedagogia, começando sem clientes, sem instrumentos e sem consultório. E não existe nada na neuropsicopedagogia mais propício para isso, para o atendimento institucional. Por quê? Karen, não tenho clientes. Usa suas redes sociais para o teu posicionamento para conquistar os primeiros clientes. Karen, não tenho instrumento. Vai usar instrumentos, ferramentas online de intervenção de estimulação cognitiva. Karen, não tenho consultório. Vai usar o espaço virtual, o Zoom, o Google Meet, né? Qualquer uma dessas plataformas de streaming que você consegue dar uma aula, dar um atendimento, fazer uma sessão, já tá valendo. Tá? A neuropsicopedagogia institucional, ela pode sim ser realizada 100% online. Mas agora, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado por quê? Porque a gente tem que saber o que é a neuropsicopedagogia, tá? E principalmente no institucional, a gente pega um monte de pacientes. E quando a gente fala de pacientes de idade escolar, como que a gente tem o costume de chamá-los? Alunos. Então, ó, foca no que eu vou falar agora, hein? Foca. Foca aqui. E me ajudem a achar um nome para essa foquinha. Então, foca no que eu vou falar agora. Neuropsicopedagogia institucional não é reforço escolar, tá? Não é reforço escolar. Tá? A gente não trabalha com reforço escolar. A gente vai trabalhar com o quê? Com estimulação e reabilitação de funções cognitivas para que a nossa estrutura cognitiva, ou melhor, a estrutura cognitiva do nosso paciente, ela esteja apta para receber a aprendizagem, tá? Então, a gente vai trabalhar com estimulação e reabilitação cognitiva e não com reforço escolar, tá? Outra coisa, ó, foca no que eu vou falar agora. Foca. A neuropsicopedagogia institucional não é recreação. Vou dar uma pausa dramática agora. Vou fazer aqui uma pausa dramática, porque não. A neuropsicopedagogia institucional não é recreação. A gente trabalha com lúdico? Sim. A gente trabalha com jogos? Sim. A gente trabalha com um monte de coisas. De estimulação cognitiva. A gente usa brinquedos, recursos visuais? Sim. Ursinhos de pelúcia? Sim. Sim. Mas não é recreação, ó. Foca nisso que eu tô te falando. Neuropsicopedagogia não é recreação. Vocês sabem essa foca que eu contei pra vocês, né, ontem. Por que ela tá aqui? Por que ela é nosso mascote? Porque ela simboliza o foco. Quando a gente tem uma meta e tem um foco, a gente chega no nosso objetivo. E é por isso que a foca tá aqui. Não é pra gente brincar, tá? Mas a gente usa a parte lúdica, por quê? Porque toda vez agora que eu falar assim, foca, ou a tua vizinha falar pra você assim, ó, foca, você vai lembrar da bonitinha aqui. Ó, Tina, gostei do nome também, vamos pensar no nome. Você vai lembrar dela. Por quê? Porque a nossa mente, olha só, estamos fugindo do conteúdo, mas tudo bem. A nossa mente processa as informações criando uma imagem mental. Olha que loucura, você sabia disso? Isso faz parte da neurociência, de entender a neurociências. Por isso que quando a gente fala algo que você não tem uma imagem mental, você não consegue assimilar. Se eu falar uma palavra que você não conhece de outro idioma, por que você não entende? Porque você não consegue criar uma imagem mental. Então, quando a gente trabalha com um conhecimento, com uma estimulação, com uma atividade que junto vai ter o lúdico, né? O lúdico vai trazer a diversão, o prazer para o paciente. Vai ter a diversão, o prazer. Aí você tem um conhecimento
conhecimento, como aqui eu tô falando, né? Foca nisso que é para você não esquecer o conteúdo que eu tô passando para você. Com um conhecimento e uma imagem, a gente consegue gravar melhor. A gente consegue armazenar, porque a gente está usando os 3 estilos de aprendizagem disponíveis para a gente utilizar na aquisição do conhecimento, tá? Então, por mais que na neuropsicopedagogia a gente use jogos, brinquedos, bonecos, bonecas, pelúcia, enfim, o que for, a gente não tá fazendo recreação. E vocês lembram por que não é recreação? Porque a gente tem planejamento, intencionalidade e estratégia. Essas 3 palavras, vou trazer aqui, ó, a foca para falar para vocês. Planejamento, intencionalidade e estratégia, tá? Isso é neuropsicopedagogia institucional. Então, a gente vai, primeira coisa, fazer um plano de intervenção, tá? Porque a neuropsicopedagogia institucional trabalha massivamente com o protocolo de intervenção neuropsicopedagógica, tá? Você vai realizar intervenções 2 a 3 vezes na semana, de até 50 minutos. Se o grupo for muito grande, você pode fazer de 1 hora, 1h30. Como que você vai atender no institucional? Karen, não sei fazer, não sei como começar. Então, monta oficinas de 4 a 8 sessões, encontros, oficinas, enfim, monta oficinas temáticas, tá? Olha, Karen, eu percebi que na minha região tem muita escola e as crianças têm muita dificuldade. Eu conheço muitos pais que estão falando que as crianças não estão conseguindo se alfabetizar. Você não vai ensinar alfabetização, mas você vai montar uma oficina de alfabetização. E o que você vai fazer nessa oficina de alfabetização? Não é ensinar, não é alfabetizar, não é o componente curricular, mas a alfabetização, ela faz parte da neuropsicopedagogia. Por quê? Porque a gente trabalha com habilidades acadêmicas básicas, que são leitura, escrita e matemática. E a gente precisa de alfabetização em leitura, escrita e matemática, porque essas 3 habilidades envolvem o quê? Símbolo, significado, significante, envolvem um contexto. Então, a gente precisa trabalhar. E como que a gente vai fazer uma oficina de alfabetização neuropsicopedagógica se eu não vou ensinar a alfabetizar? Não vou substituir o professor da alfabetização. Eu vou ensinar as habilidades que são requisitos e pré-requisitos da alfabetização. O professor, para ele alfabetizar, o que ele faz? Ele pega letras, sílabas, frases, palavras e vai apresentando, introduzindo aquilo pro seu aluno. Na neuropsicopedagogia, se a gente quer alfabetizar, a gente não vai com letras e palavras. A gente começa a desenvolver lateralidade, visoconstrução, espacialidade. A gente vai desenvolver consciência fonológica, ampliar repertório com linguagem. A gente vai trazer contação de histórias, músicas, poesias, jogar amarelinha. Percebem a diferença? A gente vai trazer atividades que vão desenvolver as habilidades que são preditoras da alfabetização. Porque a alfabetização, ela precisa de muitos componentes para você chegar no teu objetivo. Então, você vai desenvolver essas habilidades preditoras. Habilidades preditoras ou requisitos da aprendizagem é a mesma coisa, tá? São habilidades que vêm antes da alfabetização. Então, a gente vai trabalhar isso, vai desenvolver coordenação, praxia, visoconstrução, ampliar repertório, linguagem oral, consciência fonológica, discriminação auditiva, que é diferente de consciência fonológica. A consciência fonológica está dentro da discriminação auditiva, tá? Percebe? É isso que nós vamos fazer na neuropsicopedagogia. E aí você tem a possibilidade de fazer uma triagem, porque o neuropsicopedagogo institucional não faz avaliação, tá? Ele pode fazer uma triagem, que é só para nivelar os grupos que você vai atender, tá? E você pode aí desenvolver blocos de sessões, né, sequenciais, e aí as pessoas podem estar entrando o tempo todo, ou você faz oficinas temáticas, né?
para desenvolver aí os seus pacientes. E essas oficinas temáticas, sim, elas podem ser tanto temáticas relacionadas à dificuldade, quanto relacionadas a habilidades, quanto relacionadas às idades, tá? Não tem problema nenhum você trabalhar com oficina.